Garocast, o podcast repleto de fúria. Muito de saudação para vocês, lupinos hominídeos e impuros. Aqui quem fala é Chocos e Weird Be Full of Red, o destino é inexorável. Saudações a todos, aqui é Pena de Prata, Galeardo dos Fianas, e abram os portões, mas só um pouquinho. Meu reino por um cavalo, que os raios de Hélios e o esplendor de Luna toque vossas mentes e altere vossos humores, senhores. Aqui quem fala é Dente I, rei dos Fianos. Que bosta. Penatário de prata? Um dador ficar ainda se espiral, rapaz. Tá certo. Então tá bom, então. Trem. Hoje aqui estamos com presenças régias do rei dos Fianos, um guerreiro e um sacerdote. Então, hoje com a base aí nos 3 pilares, nós falaremos hoje um pouco, galera, sobre a Idade das Trevas de Lobisomem Apocalipse. Vamos conversar um pouco sobre o que foi, como que era o cenário, a diferença das 2 edições que existem a respeito desse período da história dos Garou. Enfim, vamos ver onde é que isso daí vai levar a gente, né? Então, toquem as trombetas, montem seus cavalos e vamos lá. Parede de escudos. E me traga uma taça de vinho. Fala, Chocos! Hoje sou eu, CJ, que estou aqui protegendo as divisas do KL, cumprindo meu papel como guardião, claro. E acabo de receber uma mensagem de um dos corvos de Odin. Se é corvo é importante. Que é isso, rapaz? Munim voou até mim. Rimou. É uma mensagem de Alberto Júnior. A mensagem diz o seguinte: um uivo de saudações para a nação. Eu comecei a jogar lobisomem há pouco mais de um mês e achei muito show o cenário e a história. Fui atrás de material para me inteirar mais sobre os acontecimentos e todos os outros elementos que compõem o atual mundo das trevas. Fui buscando esse conhecimento e acabei encontrando a Nação Garou. Antes de tudo, quero parabenizá-los pelo ótimo trabalho de vocês. Alberto Júnior, valeu, cara. Continue aí pesquisando aí, valeu. A gente tá se esforçando bastante para trazer conteúdo de qualidade para vocês. Isso aí. Agora, sem mais conversa fiada, tem algumas dúvidas. E a primeira pode determinar diretamente a história do meu personagem. Ele tem 2 dúvidas, pelo que parece. Vamos lá. A primeira essa é pra você, Chocos, de raça pura aí, você que tem raça pura alta. Tá bom, se eu tivesse raça pura alta, eu não ia ser careca, porra. Realmente. Tá, vai saber se os ancestrais são assim, sei lá. A primeira dúvida dele é possível nascer um Garou, presa de prata, com raça pura 4, da união entre um Garou, também de raça pura 4, com parente dos peregrinos silenciosos? Ele diz: sei que os pesas utilizam de um ritual para encontrar os parentes, o parente ideal mais próximo, mas considerando esse ritual, isso seria possível? E aí, responde aí, com a sua raça pura 4. Mas respondendo a pergunta do Alberto Júnior, cara, é possível sim, sem problema, tá? O que vai definir a raça pura, é claro que os fatores genéticos também, só que eles são menos importantes, é uma parte mais espiritual com isso daí, Alberto. Não tem tanto problema o parente ser dos peregrinos silenciosos, nem nada do tipo, não. Tá certo? Mesmo sem o ritual, é completamente possível esse preso de prata com raça pura 4 nascer. É importante lembrar que a raça pura tá ligada com a tribo da qual o Garou pertence, e não da tribo da qual os pais pertenceram, ou pertencem. Sejam eles parentes ou o Garou, tá certo? Vou deixar aqui uma recomendação. A gente fez um quebra do osso a respeito de raça pura. Dá uma olhada. Bacana, esse quebra do osso ficou ótimo. Aí, tá vendo, Alberto Júnior? Ouve aí o Senhor da Sombra de raça pura alta, porque eles são conhecidos também por rastrear muito bem suas linhagens. Ele tem outra questão também. Outra questão que ele tem a questão de fato dizer, é possível uma cumplicidade de um Senhor das Sombras e um presa de prata, em vista que o Apocalipse se aproxima e que o principal objetivo dado aos presas é a união da nação? Meu personagem é do campo dos renovadores, assim como do Albert. E aí, Chocos? O que ele quer dizer com cumplicidade? Uma aliança entre os dois? Eu acho que foi mais ou menos por aí, né? Exatamente, sem nenhum tipo de problema. Eu discordo um pouco quando ele fala que do lance aí do objetivo dado aos presos de prata é a união da nação, que eles não vêm fazendo isso nem fudendo. Mas tudo bem. Pois é. Colocando esse lance tribal de lado,
não tem nenhum tipo de problema, não. Inclusive, eu gosto, a minha tribo favorita é o Senhor das Sombras, mas eu gosto muito de interpretar um Senhor da Sombra quando você tem um preso de prata na mesa. Eu acho que isso fica mais interessante, tá certo? E quanto ao lance da união, não tem nenhum tipo de problema, não. Eles não são inimigos, não. Talvez rivais. Políticos, é diferente. Beleza, valeu aí o e-mail aí, Alberto. Continua escutando a gente, manda mais e-mail, que nós estamos aqui pra isso. O próximo e-mail, Júnior, é do Bruno Vasconcelos. É um e-mail grande, eu vou tentar dar uma resumida nisso daqui que ele falou. Um oi de saudação discreta aos anciões deste KR. Venho me apresentar aos gloriosos, honrados e sábios Garou que guardam e trazem o meu tão amado podcast. Escrevo esse e-mail com um certo atraso, pois o destino deste é levar uma observação que tenho guardado por meses, mas não arranjei tempo para registrar. Bruno, faz isso não, cara. Manda pra gente o mais rápido possível. Amei o cast sobre Guerra da Fúria, mas preciso levantar um ponto que ninguém além de mim raciocinou, aparentemente. Todos sabemos as consequências da Guerra da Fúria, e longe de mim defender os focinhos erguidos dos presos de prata, mas já pararam para pensar se, ao invés de Garou defendendo a maioria dos Cairns que conhecemos, tivéssemos os quase sem fúria, que são os Gural, ou as Ananase crias da Wyrm? Apesar de não ser um Galiard, eu tenho uma conexão muito orgânica com as histórias que ouço. Por isso, acho que um evento importante para a história dos metamorfos não deve se resumir a os presos de prata fizeram merda e nós os seguimos. Vocês mais do que eu sabem que esse não é um mundo infeliz onde todos plantamos beterrabas em nossos carnes igualitariamente, distribuídos sem preocupações. A devoradora espreita e a proteção de Gaia é mais importante que o respeito pelas outras crianças dela, mesmo os nossos primos mais próximos. Isso certamente, cara, é um discurso muito do inflamado de um Garou, né? Se você for colocar os olhos a respeito de quem sofreu a Guerra da Fúria. Eu concordo com você que as outras raças metamórficas teriam dificuldade para proteger os Cairns numa possível investida da Wyrm, mas por outro lado a gente tem que reconhecer também que os Garou não fizeram um trabalho bonito, vamos dizer assim. E por fim, ele completa o desafio de posto no último cast, o cast sobre Ronins, que ele diz que um bom totem para os Ronins seria o demônio da Tasmânia. Ele é um caçador noturno e esgueira solitariamente, como todo Ronin deve aprender a ser, tentando sobreviver e renunciando a todo territorialismo e nobreza que os lobos mantêm. O Ronin, querendo a bênção do demônio da Tasmânia, deve carregar como dogma nunca disputar com o Garou por comida ou território, pois os filhos do demônio da Tasmânia não são autorizados a ver os Garou como iguais, pois ele não é mais um deles, é algo menor e mais frágil. E não só por isso, todo sentimento de não ser mais a fera gloriosa caracterizada como lobisomem é tido como valor essencial naqueles que querem contar com o demônio da Tasmânia. Um espírito desses, que provavelmente não tem sua própria ninhada, deve conceder aos seus filhos uma grande compensação, certo? Então, não. O que ele propõe é que a bênção para o Ronin ele tem um símbolo de complacência e compreensão que lhe entenderá e partilhará de sua herança espiritual. Os filhos ganham +2 de furtividade, +1 de empatia. Isso foi o e-mail e também um grande abraço aí de Doni Vigia os Céus, Cliat Teurge dos Peregrinos Silenciosos. Valeu aí, Bruno. Muito obrigado pelo seu e-mail. E interessante esse totem aí que você mandou. Gostei. Eu achei legal, mas o meu problema é que eu não consigo pensar nisso numa matilha que tem o demônio da Tasmânia sem que ele seja o Taz do Tiny Toons, tá ligado? Então, o Taz do Looney Tunes. Então, acho que esse é um pouco complicado. Ainda assim, valeu pelo e-mail, cara. A próxima mensagem que Munin trouxe é de André Neto. Ele começa assim: olá, equipe nação. Quem vos fala é André, punho de Abaçai, Aron do Zuctena, e vem exaltar a qualidade do trabalho realizado por Chocos, Pedro Dentinho, Pena e todos os outros. Porra, todos. E vem agregando tanto conhecimento e abrindo discussões produtivas sobre o universo Garou. Foi uma honra participar desse novo projeto com meu Garra Vermelha, a Sombra da Dor. E espero ter alcançado as expectativas durante a sessão, que achei foda. Valeu, cara. Eu sou todos os outros, viu, CJ? Se tivesse de criar um metamorfo nativo dessas terras tupiniquis, seria o Akuantuba, povo dos homens Arara, que teriam o trabalho de serem os olhos do céu selvagens, pois, devido às florestas serem densas e de difícil acesso por terra, Gaia precisaria de uma raça que fosse seus olhos nos céus, vigiando tudo o que eles estariam realizando
e qualquer coisa que perturbasse os seus recantos sagrados da Amazônia. Bom, acredito que tenho de continuar guardando alguns segredos, já que revelei muitos só nesse meio. Portanto, encerro com um uivo de despedida e agradecimento a todos. Hashtag UivaShows. Tá bom. Ô André, eu sou todos os outros, viu, CJ? Tá? Eu sou todos os outros, também faço parte do GatoCast. Você não lembrou do meu nome porque é muito complicado e longo, claro. Você não tem culpa disso. Creed Face tá com o ego ferido. Sobre a hashtag UivaShows, manda lá no Twitter. Nós vamos subir ela pra quanto? 150. Mas já aí, ó, só manda em tudo que é lugar. Pô, é só mandar lá. Então, é só mandar lá. Vai mandando aí que uma hora dessa nós reunimos aí e faz o careco Uiva, pode crer? E aí, ô Shox, o que você achou do Akuanduba, Homem-Arara, proposto por André Neto? Eu achei bem interessante. É mais ou menos o que os Korax fazem, né? A ideia dos olhos dos céus. Mas, como aqui a gente não tem corvo e coisa do tipo, é algo que se pode colocar de uma maneira bem regional ali na Amazônia. Eu acho que fica algo interessante. Eu acho só que a forma Crinos ia ser esquisito. Já pensou? Os bichos tudo colorido? Sei lá. Puta do micão, né, velho? Ia ficar parecendo aquela mulher do He-Man, tá ligado? A feiticeira. Tô ligado. Ia ser esquisito demais. Ai, hashtag mais de 30. Aí, ó. Massa, bacana. Vai ser interessante. Valeu aí, André. Valeu, André. O que o Corvo de Odin trouxe pra você? O Corvo deixou também aqui, Júnior, um recadinho muito rápido aqui do Claver Giovanni, que ele manda um salve amigos pros jovens do Nação Garou. No caso, acho que eu não, né? Eu tô fora dessa daí. Eu também, pô. Tô velho. Essa mensagem aqui é o Claver Giovanni, andarilho do asfalto hominídeo, sem nome Garou ainda, pois ele só voltou a jogar há 3 semanas. Ele quer agradecer muito pelos casts que a gente tem feito, ele já trocou uma ideia com a gente no Facebook, e ele faz doutorado em Portugal, e ele diz que por lá o que domina é D&D, que o Storyteller tem pouca força, mas que ele tá escutando os Garowcasts de maneira maluca, ele terminou todos na noite anterior que ele escreveu o e-mail pra gente, e que ele conseguiu montar uma mesa com os amigos do Ceará pra jogar via Skype. Então, um abraço aí pra galera aí, os amigos do Claver que estão jogando junto com ele. Galera. É o mais importante. E que nessa maluquice aí de ler e atualizar sobre os assuntos dele, né, do doutorado dele, que o cast nosso foi a saída ideal, que ele sempre, entre uma coisa e outra, ele fica escutando ônibus, supermercado, enfim, e vai viajando na ideia. E ele mandou 2 observações muito simples, né? Ele diz que a gente fala sobre as tribos dos artistas, naquele cast sobre o Rai Brasil, ele fala que a gente esqueceu do lobisomem brasileiro, impuro, nascido Fúria Negra, e provavelmente hoje um filho de Gaia, que é o Tony Ramos, com sua deformidade e excesso de pelos. Em que ele manda uma dúvida. Que, já que a gente fez isso daí, o que seria o Silvio Santos? Você tem alguma ideia, Júnior? Silvio Santos, cara, Senhor das Sombras. Senhor das Sombras? Que isso? Senhor das Sombras. Silvio Santos, ele seria um Camazote, ele é a voz de Gaia. Todo mundo tenta imitar aquele cara, pô. O Claver manda parabéns pro trabalho e ele quer dizer que ele adquiriu um defeito que se chama Garowcast Mania, que é a necessidade de Garowcast. Ela tá no livro e é um defeito de 5 pontos. Mas depois que você escuta o cast atual, vira uma vantagem de mais 6 com excesso de sabedoria. Ele manda um abraço, um hashtag UivaShows e avisa que o Dentinho tem a voz engraçada. Massa, velho. Pô, legal saber que a gente já sabia, na verdade, que ele tava chegando a outros continentes e tal. Mas é legal saber que um cara longe, assim, tá lá no doutorado dele, curtindo o Garowcast, curtindo muito. Exatamente. Bom, nós vamos saciar sua necessidade por casts, né? Isso aí. Então, fica ligado aí. Essa sabedoria seus mais 6 aí, acho que meio alto, mas valeu mesmo assim. E fica ligado, cara. Fica ligado que sempre sai, né, Chu? Tá lançando com uma certa frequência, uma frequência boa. Não estamos deixando nenhuma lacuna aí. Tivemos nosso tempo de férias, voltamos com a corda toda e estamos aí arrebentando. Isso aí. Certo? E, Claver, nem vou importar com o hashtag UivaShow, só porque você falou que o Dentinho tem a voz engraçada. Então essa eu vou deixar passar. Beleza?
Enfim, antes do nosso bate-papo sobre Dark Ages, eu queria lembrar a todo mundo que se vocês quiserem mandar uma mensagem pra gente, manda um e-mail, que é naçãogarou@yahoo.com.br, e para seguir a gente nas redes sociais. Qualquer uma delas é só você procurar por Nação Garou, lá a gente tá, inscreve-se no canal e tudo mais. Beleza, galera? É isso, né, CJ? Vamos lá pro papo, então? Vambora. Então vamos lá. Dark Age na área. Valeu. Pra gente começar o papo nosso, acho que uma das primeiras coisas que é bem importante de fixar é sobre as diferentes edições que existiram sobre o período da Idade das Trevas no cenário de Lobisomem Apocalipse. Quando a White Wolf começou a fazer cenários temporais, ela lança o Lobisomem, o Oeste Selvagem, né, o Wild West, do qual a gente já tem inclusive um Garrowcast a esse respeito, Mago, a Cruzada dos Feiticeiros, que é no período do Renascimento, e Vampiro e Idade das Trevas. Depois, ela faz também um suplemento do Vampiro e Idade das Trevas, mas que ele funciona para lobisomem, né? Ele chama Lobisomem e Idade das Trevas, que teve uma versão em português lançada pela editora aqui no Brasil. Meu primeiro livro de lobisomem, diga-se de passagem. Ah, é? É, foi o primeiro que eu comprei. Olha que bacana. A gente já vai comparar as duas edições, mas eu já chego lá. Depois disso, a White Wolf ela faz uma nova linha que chama Dark Ages, tá? Então, para evitar confusões, nós vamos utilizar essa terminologia aqui. Quando a gente vai falando de Idade das Trevas, a gente vai estar falando do livro da capa roxa, com os dois lobos e a menina segurando um crânio de um vampiro. E quando a gente vai falando de Dark Ages, então vai ser o livro verde, que tem um colar na capa. E essa linha Dark Ages da White Wolf, ela abrange todos os cenários, né? Alguns com alguma modificação. Por exemplo, não vai existir o Dark Ages Changeling, ele é chamado de Dark Ages Fey, porque são outras criaturas que elas antecedem os Changeling. O Dark Ages Mage tem uma ideia completamente diferente, um sistema completamente diferente de magia, mas que ele é lógico, ele segue um padrão dentro do metaplot de mago. A gente tem o Dark Ages Werewolf, o Vampire, e aí vai ter, em vez de caçador, por exemplo, tem o Inquisition, o Inquisitor, na verdade, são os caçadores, no caso, ligados à igreja. Os caras de São Leopoldo? Também. Tem a Sociedade de São Leopoldo, tem... aí agora vai ter... Tem a Oculus Day, que é o que eu me lembro. Tem aqueles que ninguém espera. Como assim? Lá vem. Porque ninguém espera a Inquisição Espanhola. Tá, meu Deus! Quem assistiu o Monty Python vai pegar a referência, hein? No one expects the Spanish Inquisition. Sim, enfim, tem toda a situação da Inquisição, mas dentro da Inquisição tem suas próprias casas, vamos dizer assim, as suas vertentes da Inquisição, que vão ser alguma coisa parecida com os credos que existem no Hunter the Reckoning, tá certo? Então, nós temos essas duas edições. A edição, o Dark Ages Werewolf, nunca viu uma versão nacional, o que é uma pena, na minha opinião. Fica a dica aí, né? Fica a dica. Diferente do outro livro, que são poucas páginas e é um suplemento e só, o Dark Ages Werewolf, ele existe um metaplot por trás dele, né? Então, você não é só uma questão de ambientação, tem também um pouco do cenário, de como que era a Nação Garou no período. E é uma das coisas que mais me atrai nessa nova edição. Enfim, existe uma diferença temporal também, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daí, em relação às duas edições, a Idade das Trevas e ao Dark Ages. Pra começar, então, Dentinho, você falou que foi seu primeiro livro de lobisomem. O que você achou desse livro? Cara, eu gostei dele, sabe? Eu conhecia pouco sobre o jogo de lobisomem, né? Como eu já disse, em tempos passados eu comecei jogando Vampiro, e eu tinha um amigo que agora cruzou o Oceano Atlântico, tá lá em Portugal, um abraço pra ele, pro Saulo, mas ele tinha o Vampiro Idade das Trevas, saca? E as nossas primeiras sessões de Storyteller foram no Vampiro Idade das Trevas, e eu acabei vendo o Lobisomem Idade das Trevas na livraria, e falei assim, poxa, tá aí, né, vai ser legal comprar também, porque aí dá uma complementada
Eu comprei, mas pelo fato de eu não ter o livro básico, né, o Apocalipse, não deu pra usar ele tão bem, porque ele tem as descrições de alguns dons, só assim, como o dom dos impuros, sabe? Não tem a descrição do dom no livro, eu teria que ter o livro básico pra olhar. Sim. Mas eu gostei bastante, assim, ele passou uma ambientação legal, sabe? Falava um pouco sobre principalmente ele foca bastante na Inglaterra, né? Sim. Na Inglaterra e nas Ilhas Britânicas ali. E eu achei que ele deu uma visão bem interessante daquela época e da mentalidade do povo em relação aos Garou, né? Como que era a própria questão do véu, né? Que era completamente diferente e tal. Eu curti bastante, sabe? Dava umas ideias de aventura bem legal, assim, no final. Falava sobre um ou outro aspecto da Wyrm, de alguns malditos e tal. Foi o meu primeiro livro, né? Então eu tenho aquele carinho especial por ele. Posso estar falando com um pouco de viés romantizado, mas eu gosto dele pra caramba. Esse livro, ele realmente ele tem esse problema que você falou. Muitos livros da White Wolf, na verdade, tem isso. Ele te obriga a ter um outro material. O Dark Ages, por exemplo, já comparando as edições, ele não fala nenhuma das habilidades, a não ser as habilidades específicas de lobisomem, por exemplo, rituais e instinto primitivo, assim como os antecedentes específicos também, raça pura, mentor, por aí vai. Eles estão presentes no livro, mas todo o resto, até mesmo a questão das regras e tudo, ela vai estar em Vampiro, né, o Dark Ages Vampire. Preguiça, filha da puta da White Wolf, e também uma tentativa de vender mais livros, mas que, pô, sei lá, acho um pouco de sacanagem. Acaba que, se você tiver o Lobisomem em específico terceira edição, a edição revisada, você não precisa do Dark Ages Vampire, porque, enfim, o sistema de regras vai estar explicado lá, e pouca coisa que vai mudar vão ser algumas das habilidades, mas que eles não é nada complicado, não. Ao invés de arma de fogo você ter arqueirismo, é um negócio simples de entender, né? E cavalgar também. Mas assim, é mais pra ação, né, Chocos? Pro cara ter ideia, por exemplo, no Lobisomem A Idade das Trevas, que fala sobre que é dos vampiros e tal, né? E veio com esse nome pra gente. Ele fala assim, dependendo de algumas afirmações suas na Idade Média, você era tido como herege. Como o cara, tipo, você afirma, sei lá, no livro falar, tipo, eu acredito em Deus. Quando você diz que você acredita em Deus, você abre a possibilidade de que alguém não acredite em Deus. E eles levavam isso muito a sério, você era mal visto na vila, não conseguia comprar, tipo, fiado, tá ligado? É complicado, velho. Você não ser cristão naquela época te abriu um espaço pra você ter que sobreviver a 100% do seu paganismo. Então, isso faz parte da ambientação que precisa ser lida e compreendida, é claro. Sim. São elementos que estão presentes nas duas edições, muito a respeito sobre essas características do cenário, né? Como que era a vida medieval. Você percebe que, sei lá, o ensino de história nos Estados Unidos é meio porco nesse sentido, porque não faz sentido você ter que explicar tudo assim, não, como eles descrevem nos livros, né? Porra, não é possível, era pra um aluno saber daquilo ali, mas tudo bem, a gente releva isso daí. Mas a minha principal crítica à edição do Idade das Trevas é exatamente isso, que ele fala muito pouco sobre os lobisomens, ele dá um panorama geral sobre como que era a situação da Europa e onde estariam os lobisomens. E só, toda a questão do metaplot e coisas do tipo é completamente inexistente naquele livro. Ele vai citar acontecimentos humanos, né, as cruzadas, sei lá, Ricardo Coração de Leão, enfim, uma porrada de coisa. Wallace. Exatamente, ele fala do William Wallace, uma porrada de coisa, mas a respeito da vida dos Garou propriamente dito, esse livro ele é bem raso nesse sentido. Falta, pra mim, o livro falta espiritualidade, que é um elemento chave de lobisomem, na minha opinião, e que esse elemento ele tá presente no Dark Ages. É uma coisa que não só o lance do metaplot, mas toda essa construção me deixou muito mais satisfeito com o livro. Então, vamos situar um pouco o ouvinte a respeito dos acontecimentos do Dark Ages, né? A gente trouxe aqui nosso especialista em história, Pena. Ai, meu Deus. Vai lá, rapaz. Uai. Não, mais tranquilo. Vai pegar o canudo que você tirou e vai fazer o quê? Sentar nele, porra? Rapaz. Mais respeito, rapaz. Quando que acontece o período chamado Idade das Trevas?
Bom, vamos lá então. A aula de história aqui ela começa da seguinte forma. A Idade das Trevas, né? Primeiro, ela recebe esse nome por causa de uma época de bastante, abre aspas, ignorância. Né, ignorância popular, né? Muitas pessoas morreram de várias pestes. Se tivesse pelo menos tomado banho uma vez por mês não teria morrido, valores de salubridade, falta de conhecimento, a proporção que para pelo menos um cara por feudo de 200 pessoas era alfabetizado, ou pelo menos sabia escrever o nome inteiro, ou pelo menos achava que sabia escrever o nome inteiro, e esse cara não era o rei, pra mostrar que a vida era muito mais foda. Eu só ia falar que você tava alfinetando o dentinho. Não, a Idade das Trevas. Não, que isso. A Idade das Trevas começa no século. Treta, né, velho? Ele faz isso por esporte, velho. Começa no século V depois de Cristo, quando os romanos, quando o Império Romano cai, né? O Império Romano Ocidental cai por conta das invasões bárbaras, velho. E assim, vem bárbaro de tudo quanto é lado, tudo quanto é nome, mas os romanos, como são os caras que sempre escreveram a história, e até hoje o escrevem, né, colocavam todo mundo no mesmo barco chamando de bárbaro. Uhum. E aí godos, ostrogodos, vândalos, em geral, generalizado como vikings e bárbaros, entravam aqui e fuderam tudo com o Império Sacro Romano também. E aí, cara, a Idade Média ela passa por dois períodos. O período da Alta Idade Média e depois a Baixa Idade Média. Né? Como são 1000 anos de Idade Média, os primeiros 500 é a Alta Idade Média, que é um processo de ruralização. Né? O Império Romano é dissipado, as pessoas começam a fugir para os matos, para os campos, né? E pelas campinas. E essas gerações atravessam 500 anos até que começam a reaglomerar. E aí é a Baixa Idade Média, onde tem aquelas vilas e cada vez mais numerosas. Mas é nesse cenário do processo de ruralização para urbanização, no final das primeiras cruzadas, né, da existência do ferro, aquela coisa toda, né, aquela grande pergunta, né, quem determinou que o primeiro cara era nobre, já que o nosso nobre Dentes I tá aí, né? Quem determinou que esse cara é nobre, tá ligado? Geralmente um antepassado dele fez uma matança numa vila inteira, deu fim nos corpos e recrutou pessoas para morar nessas casas que ele chamou de dele. Essas pessoas moravam na casa dele, trabalhando para ele, e aí foi construindo sobrados e castelanias, torres. Então é uma geração de exploração. Aí cai. E aí o cara falava, né? O cara falava assim: não, você tá aqui, eu consegui sua casa para você, eu que tô te protegendo, né? Então você deve lealdade a mim. E era uma vassalagem interna. Né? Mas vocês estão ignorando o fato aí que quem deu o poder a esse cara pra ele ser nobre foi Deus. Então não dá pra discutir mais o assunto. Então... É algo que não tem. É algo que Deus assim, Deus não disse isso. Então prova que ele não disse, né? Ele reverte o ônus da prova. Uhum. E como não tem como, o cara acaba. Não, então é verdade mesmo. Mas então, é nesse cenário que o lobisomem é situado, né, nessa transição. Uhum. Os dois livros, eles têm uma certa diferença de data. Isso aí que o Pena tava falando aí pra gente. Ela dá essa ambientação da história humana e tal, tudo, etc. Dá pra gente compreender melhor como é que funciona. Só que é o seguinte, o Idade das Trevas, né, o livro em português, ele passa num período diferente do Dark Ages. O Idade das Trevas ele começa ali mais ou menos, né, o livro, a cronologia que traz na linha temporal dele, começa por volta de 1060, tá? E ele vai até o tanto que você quiser, mas a linha temporal também chega mais ou menos em 1300, uma coisa do tipo. Esse livro, ele é mais frouxo nesse quesito. Quando você começa a ler a respeito dos lugares, ele começa a falar tudo que aconteceu naqueles lugares, desde mais ou menos essa data de 1060 até 1300, até 1400. Então ele faz uma saladona de fruta ali, que eu acho que fica, inclusive, um pouco complicado de você entender qual que é o cenário exato que você está jogando. Enquanto o Dark Ages ele passa um tempo depois, que ele vai ser ali por volta de 1230. Essa data ela é estabelecida em todos os outros jogos dessa linha do Dark Ages, em especial por causa de um acontecimento que tem em 1230, que é um eclipse.
E isso influencia não só o jogo de lobisomem, mas todos os outros cenários também. Mas se você for pensar que está acontecendo um eclipse em 1230, ninguém acredita em porra nenhuma e do nada o sol sumiu, meu irmão, fodeu, né? Então, assim... né? Sim. Então, a data, eles têm uma distância disso daí. E o Dark Ages, ele fica mais fechado por volta dessa data. Não é específico, você não precisa jogar em 1230, não é isso não. Mas é nesse período, tá? E o jogo inteiro ele permeia por esse ano. Uhum. Beleza. Então, com essas ideias na cabeça, eu queria primeiro fazer uma comparação. Porque no Garocast a respeito de Wild West, a gente comparou o Wild West em cima do Dark Ages. Aí agora eu quero fazer, não o contrário, porque ia ser idiota. A gente ia ter que simplesmente falar. Naquele a gente falou que a gente preferiu o Wild West, nesse a gente vai ter que falar que prefere Dark Ages, porque senão o ouvinte para de escutar agora. Então, eu queria saber o seguinte: vamos comparar o Dark Ages ou o Idade das Trevas, no caso os dois cenários, com o cenário do Apocalipse. Qual que é a preferência de vocês e por quê? Eu prefiro o Dark Ages. Cara, eu prefiro Idade Média. Tá bom, agora eu quero saber por quê. Porque a violência, pra mim, ela é mais visceral. Não que os termos de corrupção tenham sido... Eu tô falando agora igual o Pedro, né? Não que os termos de corrupção tenham sido menores e tal. Mas eu até falava isso com um aluno meu hoje, de recuperação. Ele... Coitado. Porque, tipo assim... Esse cara tá ferrado. Nos dias de hoje, você dá um tiro numa pessoa a 40 metros de distância. Ela cai, você não vê nem a poça de sangue, dependendo da distância e da iluminação. Se você pensar numa luta de um bárbaro, tipo nórdico, que carregava 2 martelos de 20 quilos em cada mão, e ele é monstruosamente musculoso, meu amigo, pra ele matar um cara, ele tem que se sujar muito de sangue, velho. Então, pensando nessa violência gratuita, principalmente o lobisomem, né, a coisa é muito séria, né, e assim... E inclui outras coisas. Hoje a Umbra é utilizada ao mesmo grau que você, humano, utiliza a internet. São momentos de conexão. No Mundo das Trevas, não. A Umbra tinha toda uma outra questão. Não era esse dou um pulo lá, dou um pulo aqui, sabe? Não é só arrastar algo pra lá. Não. A violência era muito mais visceral. Eu gosto muito da parte do imaginário popular, sabe? A mentalidade do povo ali naquela época. Eu acho que ela é um pouco mais propícia a você contar uma história um pouco mais de terror, sabe? Tem toda essa espiritualidade, né? Essa força da religião ali na época, e o pessoal tem muito medo do desconhecido. As ruas, as cidades eram todas mais escuras, sabe? Não tinha toda essa troca de informação que a gente tem hoje, nos anos 90, quando foi criado o Apocalipse, né, e tal. Eu acho que isso daí, cara, dá uma ambientação muito doida pra uma história de lobisomens, saca? Uhum. Não necessariamente combate contra o Wyrm e tal, mas, poxa, imagina, né, aquele vilarejo totalmente isolado, né, na Escandinávia, ou perto da Floresta Negra ali na Alemanha, e o pessoal começa a ouvir uivos e de repente depara-se com cenas macabras, assim, que nem o Pena falou, totalmente ensanguentadas, sabe? Uhum. Eu acho que isso cria certas imagens, assim, certas cenas que são muito mais doidas, na minha opinião, do que o próprio Apocalipse em si. Além de não ter essa fixação, né, essa iminência da guerra, da batalha contra o Apocalipse e tal. Eram tempos menos urgentes, sabe? Uhum. Então dá pra você focar em outros aspectos do jogo também. A minha impressão que eu tenho a esse respeito é que na Idade das Trevas é mais fácil você ser um lobisomem. Como você disse, você acaba de matar um cara, você uiva, entendeu? Ou você acabou de derrotar um inimigo, você uiva. As pessoas vão escutar uivos lá, mas... e vão ficar com medo e não vão atrás de você. Exatamente, entendeu? Então eu acho que tem um pouco dessa facilidade e dessa brutalidade do cenário que vocês dois já mencionaram também. Por outro lado, eu gosto bastante da ideia do Apocalipse, né? O lance da guerra iminente é muito mais presente, né? O fim está próximo, isso realmente está bem mais claro para eles. E é uma coisa que o Dark Ages, o livro
da linha Dark Ages, ele vem trazendo isso para o universo de lobisomem que não existia na edição anterior. A gente já chega lá falando a respeito. Logo no começo, o Pena começou a falar um pouco das características, em especial aí a respeito da religião. Vamos falar um pouco sobre as características que permeiam esse cenário do Idade das Trevas ou Dark Ages. A gente começa com o mais óbvio, e já mencionado pelo Pena, que é a importância da igreja. No caso, nós estamos falando de igreja católica, né, galera? Bom, quando eu utilizo uma forma de explicar sobre a igreja católica para os meus jogadores, né, a igreja em si, né, para os meus jogadores ou para os meus alunos, eu costumo utilizar o seguinte termo, que a igreja católica é a forma da continuação do poder de Roma num reino imaterial. Isso, eu vou dar uma referência muito legal para quem gosta de quadrinho aí, eu tenho certeza que a grande maioria dos nossos ouvintes gosta. Tem um quadrinho escrito e desenhado por Desberg e Marini, chamado Lei Escorpião, que conta a história de um aventureiro na Idade Média, do período da Inquisição, e num desses quadrinhos, poucos quadrinhos, tem 9 ou 10 quadrinhos, são obra de arte, desenho do cara, e num desses quadrinhos ele conta como foi criada a igreja, ou seja, o Império Romano estava destruindo, alguns senadores se reuniram, pegaram o pescador que fez sucesso na Galileia, né, que era Pedro, que era um panaca completo, não sabia fazer um ó com um copo, falaram, velho, você... velho, é verdade. Você vai personificar a continuação do nosso poder, só que mental. Né? Então, do poder romano que fiscalizava, já entrou o Salvador do céu e está olhando por você, né? Cuidado, mãozinha onde pega. Né? O poder passou para vigilância e não para fiscalização. Então, quando a gente fala de igreja, ela é muito séria. As pessoas elas fazem de tudo para ter a consciência limpa, né? Vamos falar de Idade Média aqui, eu falo de consciência limpa. Então, assim, eu falava muito com os meus alunos. O antigo discurso, por exemplo, sobre Inquisição, eu não vou chutar lá na frente, porque eu sei que você vai chegar lá, mas sobre pagar indulgência, tirar um parente do fogo eterno, é bobo e idiota pra gente hoje. Mas se você fosse burro e letrado, aparecesse alguém que te convencesse que por um trocado, ou por alguns almoços seu, você tiraria um tio seu que com certeza tá no inferno, você faria isso tranquilo, porque você quer consciência, paz de espírito, consciência tranquila, bater a cabeça no travesseiro e tal. Então as pessoas, elas procuram dormir em travesseiros leves, né, como quem tira uma meleca do ouvido só para poder ouvir melhor e tal. Elas se desesperam por isso. A igreja é a continuação do poder romano, só que mental. A fé na igreja, ela passava por um inchaço considerável, baseado no medo, cara, nos princípios da Inquisição, nas bulas papais, nas relíquias. Muita coisa era recebida como heresia. Então a população vivia desinformada, até para poder não saber o que está fazendo, né? O culto era em latim e por aí vai. Os lobisomens no livro, inclusive, vê a igreja como uma ferramenta da Weaver, vírgula, se não algo pior. Não, eu vou aproveitar um pouco isso que o Pena falou, né, e você também disse, né, que a igreja, ela é uma das maiores forças ali naquela época. Quando eu até hoje eu mestrei uma crônica apenas, né, na Idade das Trevas, que eu mestrei, não que eu tenha jogado, sabe? Uhum. Mas é uma coisa que eu tenho vontade de, né, caso eu faça outra, caso eu mestre mais uma crônica ou várias, de ter a igreja sempre como um elemento recorrente ali, sabe? Ela é um personagem de poder, uma figura de poder, mesmo nem que seja nos bastidores. Eu tenho, a minha crônica, ela se passa na Escandinávia, né, durante a chegada dos vikings na Inglaterra e tudo, mas a igreja tem a sua força, né, não na região dos personagens, mas eles vão para uma outra região depois e tudo, e vão começar a fazer esse intercâmbio religioso. Mas nem sempre esse intercâmbio vai ser de forma pacífica. Eu acho que ela está por trás de muitos conflitos aí, apesar dela ser bastante poderosa,
dependendo da região que você coloca o seu jogo, ela vai ser um antagonista assim, super forte e completamente odiado. Como tá sendo lá na minha crônica, os caras não aguentam meu padre. Que eles já querem. Mas enfim, os caras já estão falando lá que não vão seguir o Deus pregado, que não sei o que e tal. Mas eu tenho essa visão também, sabe? Que ela é um poder muito grande, né? E sempre tentar colocar ela no jogo é uma coisa benéfica, como uma figura de poder ali. Realmente, se eu pudesse dar um conselho na parte de história, peça para os seus jogadores entender um pouquinho sobre poder paralelo, tá ligado? Porque, por exemplo, alguns historiadores se esbofeteiam uns aos outros falando que o negócio era nobres, igreja e o povo. Aí outro fala, não, era igreja, nobres e o povo. E aí, cara, esse poder paralelo aí, ele é superior, entendeu? A igreja é poder paralelo. Como que a igreja teve todo o dinheiro do mundo? Ela convenceu, ela usou a sua arma, né? Você cai muito bem como Tyrion, né? O Tyrion Lannister, né? Que convencia pela palavra. Aquela foto daquele desgraçado daquele anão segurando um livro destruiria um exército inteiro. Porque ele lê, velho, ele escreve, ele tem oratória, tá ligado? Aí o cara fala assim, né? Olha só, eu tô aqui, foi Deus que escreveu isso daqui, gente, mostra o livro pro pessoal, ninguém vai contestar aquilo, porque ninguém sabe ler, né? Exatamente. E aí nessa parada, os caras falam assim, não, pera aí, o negócio então funciona, né? E como é sobre o medo, né? O medo é aquela parte de que as pessoas não conseguem entender e portanto temem. Rapaz, é moleza, né? Então tem que falar com os seus jogadores, né, quando você for mestrar aí, galera, sobre poder paralelo. O poder paralelo, por exemplo, é aquela conversa que a sua mãe tem de travesseiro com o seu pai. Quando ele te negou uma coisa, no café da manhã do outro dia ele aceitou. Tá ligado? Tá rindo, né? Tá rindo, né? Tá bom. Isso é poder paralelo, meu irmão. Bem, como vocês já estavam falando, acaba que a igreja ela tem um papel crucial na formação do cenário das trevas, né? Eu acho que fica uma coisa muito romântica você pegar o seu Creed Fenris e falar que ele é viking e qualquer coisa do tipo, ou que o seu Fianna ele é um pagão, Wicca, sei lá como é que chamava essa parada na época, ou qualquer coisa do tipo. Só que se você for levar em consideração o período em que a gente tá, em que toda essa era viking, esse trem todo, isso já foi pro saco há muitos anos atrás, né? Ali, cara, é todo mundo cristão. Se você não é cristão, você tem uma outra opção. Você vai ser muçulmano. Você é o sarraceno que eles chamavam, né? E praticamente é isso daí. E se você não fosse, é perseguido. Exatamente. Então, judeu, né? Que era cristão novo e tal, toda aquela parada. É porque a Idade Média, cara, o livro é muito perigoso, cara. Ele fala de uma época de 1000 anos. Então se aparecer um camarada meio puto falando, rapaz, vai ser aqui no final do Império Romano e vai ser. E pronto, ele bateu o pé, tá ligado? Uhum. Então, e tem leitura foda pra isso. Por exemplo, as crônicas saxônicas, por exemplo, fala do Uhtred, filho 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 do Uhtred, que de vez em quando andava com os cristãos, mas escondia o colarzinho do Thor. E os caras se identificam com isso. E entrou nessa era Viking aí, que todo mundo é Viking, aquela coisa toda, então fazer o quê, né? Mas aí eu falo nessa ambientação de 1066, 1230. Sim, então... a ambientação que o livro nos apresenta, né? Isso. Ela já passou muito, assim, a igreja já expandiu muito o poder dela na Europa. Né? E aí, como que vocês tratam o lance da fé no Deus que seja e o lance com Gaia? Porque você não podia simplesmente fazer o seu ritual ali tranquilo. Você tem que, acho que você ia ter que camuflar aquilo de alguma maneira, vamos dizer assim. Cara, tem uma série chamada, era um livro, virou uma série, né? Chamado Os Pilares da Terra, escrito por Ken Follett. Eu falei sobre essa série hoje. É muito boa, velho, é muito boa. E a mãe do protagonista, ela é uma herbanária, tá ligado? Não é, hoje o mediano chamaria de bruxa, mas ela é uma herbanária.
e fazer o que ela faz no filme, né, que não é escroto, mas assim, é uma ofensa aos valores medievais cristãs, garantia que ela tinha que morar em quebrada, tá ligado? Fazer comida com o resto do não sei o que. Pô, bicho, os caras estavam criando um porco, andando com ele debaixo do braço o verão inteiro, petar gordo no inverno pra cortar e ter bacon no inverno, tá ligado? E aí o porco foge. É umas paradas assim. Então, assim, ter esse tipo de alimentação, ter esse tipo de cuidado, saber o que você tá cantando, por exemplo, enquanto prepara algo, crenças que não são da maioria. Agora eu vou puxar aqui pro Brasil já com o último Garocast nós falamos, né? Crenças que não são da maioria, elas passam por um processo de refinamento, miscigenação e criatividade. Eu tô falando na questão brasileira, por exemplo, do candomblé, da capoeira da Angola, né? E aí na Idade Média, você também tem um processo de crenças que não são da maioria, como por exemplo, o paganismo nórdico, né? Tem que passar por miscigenação, tem que passar por criatividade, né? De ocultação e por aí vai. Tanto é que você vê que o Wicca é uma religião moderna, não é uma religião antiga, e ela é uma miscigenação de algumas culturas nórdicas. Cara, poxa, para você manter ali, né, o conjunto de crenças, eu confesso que eu precisaria, né, eu gosto muito de pesquisar sobre isso. Então, assim, eu acho que vai depender um pouco da minha ambientação. A sua pergunta, Chocos, ela foi direcionada mais às crenças Garou, foi isso? Isso. Eu imagino que a vida de um cara, né, um Garou, naquela época, principalmente de um roedor de ossos ou dos guardiões dos homens, né, deve ser bastante complicado. Porra, o cara, ele segue um conjunto de leis que muitas vezes vão contra os ensinamentos da igreja, né, e o cara tem que esconder aquilo de alguma forma. Porque senão ele vai ser pego, vai ser queimado na fogueira, né, pela Inquisição, ou vai, sei lá, vai apodrecer numa masmorra. Ou não, né, ele pode fugir de lá muito facilmente. Mas, eu sei lá, cara, eu acho que acaba, pelo fato, né, de toda a mentalidade da época ser muito voltada também para a religião, ter muita influência, eu acho que haveria uma mescla maior, assim, de rituais, digamos, eclesiásticos com os rituais Garou. Isso seria uma coisa natural e involuntária para mim, assim. Entendi. Tá? Eu acho que eles incorporariam alguns elementos daqueles de acordo com suas próprias crenças ou as crenças das comunidades nas quais eles cresceram, saca? Meio que uma espécie de temor, assim. Entendi. Isso vai estar mais presente entre os Garou, vamos dizer assim, urbanos, né? Os Garou que vão viver ali dentro da cidade, em especial ali os sentinelas, os roedores de ossos, como você disse, e qualquer outro Garou que fique ali à margem dessa sociedade humana. Inclusive o livro de tribo dos Andarilhos do Asfalto, ele fala um pouco a esse respeito, de que como eles são uma tribo humana, o lance da religião é importante, porque antes de você ser um Garou, você foi imbuído com os conceitos e valores dessa sua religião. E aí acaba que eles vão fazendo um sincretismo, alguma coisa do tipo, onde o cara vai rezar pra Deus, que pra ele é Gaia, e pros santos, que são os totens. Alguma coisa bem do tipo, entendeu? E ele vai tentando camuflar isso daí. Eu acabei falando um pouco de cidade. As cidades, obviamente, né, gente, elas eram bem menos populosas, enfim, toda essa ideia. E o livro o tempo inteiro fala que nas cidades estão os vampiros e nas florestas. Os vampiros não saem das cidades porque nas florestas estão os Garou. Vocês veem o cenário de Dark Age dessa maneira, assim, também? Tipo, os lobisomens são muito mais selvagens, eles estão muito mais nas matas? É uma coisa, tipo, o cara nunca vai na cidade? O que é que vocês costumam fazer quando vocês vão jogar ou quando vocês vão narrar? Eu não vejo isso não, Nunca. cara. Nem o oposto de que o vampiro também não saia de uma cidade. Nós temos aí os gangrel que, né, estão aí pra provar isso aí. Mas eu acho, cara, que os Garou, eles se interessavam sim por assuntos urbanos, né, digamos, citadinos ali. Porra, Presa de Prata, velho, com toda a tradição de rei, fora as outras duas tribos já mais
mais próximas dos humanos, né, e das cidades também. Essas aí eu não vou entrar muito em detalhe, não. Mas eu acho que, porra, tinha muita presença, não muita, não tanta, mas tinha presença Garou sim na cidade, sabe? Eu acho que um filho de Gaia poderia ser facilmente encontrado em uma cidade. Um presa de prata, principalmente nas cortes, sabe? Talvez não chamando tanta atenção quanto ele gostaria, mas porra, eu acho que ele tentaria se manter ali próximo das movimentações políticas e militares da época, sacou? Entendi. Além disso, sei lá, as Fúrias Negras também, eu imagino que sejam aquelas, como o Pena falou, né? Qual foi o termo que você usou, Pena, para aquela personagem do Pilares da Terra, cara? Herbanária. Eu acho que muitas Fúrias Negras poderiam, né, ter esse tipo de função também. Não dentro de uma cidade, mas ali nas imediações, sabe? Ter contato um pouco mais com os parentes. Né? Os Fenrir também. As Fúrias Negras têm também, né, o campo delas da Ordem da Mãe Misericordiosa, que está dentro da igreja, né? Então, sim. Tentando levar os valores de Gaia pros... Tanto é que a imagem, né, é ela rasgando uma roupa de freira e tal. Uhum. Bom, o que acontece? Essa questão de manter algumas tradições que o Dentinho falou, elas são muito reais. Tanto o Garou, ele pode passar pela cidade, quanto o vampiro, ele transita pelas estradas e que, portanto, passa por dentro de florestas, né? Qual é o salvo-conduto que valida isso? O ideário aventureiro medieval. Uhum. Qualquer um dos dois é um ideário aventureiro medieval. A aventura ela é muito potente no homem medieval. Tá? O desconhecido, vai que dá certo, tudo mais. Né? Não são os medrosos do mundo moderno de hoje. Agora, são formas de aventuras diferentes. Né? Por exemplo, o Garou, que vive numa sociedade no meio do mato, sei lá, debaixo da caverna da cachoeira lá, ele precisar de descer para a vila, ele é completamente apático e externo às situações que vão acontecer ali. Se, por exemplo, um Garou, vou chutar aqui da Idade Média avançada, tá? Supomos que um Garou passe numa vila medieval na França, no famoso Festival dos Tolos, como aquele que acontece do Corcunda de Notre Dame. Uhum. Entendeu? E ele tem, sei lá, aparência baixa, e ele é pego pra ser uma das caretas mais feias, e ele estoura em fúria, cara, é tinta pra tudo quanto é lado. Então ele tem que sair disfarçado, ele tem que ver por onde ele anda, as pessoas não podem olhar durante muito tempo pra ele. Eu acho que o teste de fúria do lobisomem das trevas, ele é muito mais potente. Enquanto isso, o vampiro, né, cavalga pela floresta de Sherwood, sem saber quem é que vai parar pra tirar dele as peças de ouro ou de prata, se ele der muita bobeira, pra um assalto em si, entendeu? Uhum. Então são dois tipos de aventura. É o desconhecido pros dois, mas um é pra dentro da cidade e um é pra dentro do mato, né? Trocar os dois cenários, o negócio fica muito interessante. Pô, cara, esse Festival dos Tolos aí é coisa dos seres feéricos. Ah, é? É a cara da corte Ancile, mas enfim. Uma outra coisa que acontece também, que é bem interessante do cenário, é que a briga contra o Wyrm ela é mais frouxa, né? No Idade das Trevas mesmo, fala sobre os Garou sequer acreditarem a respeito dos dançarinos da Espiral Negra, por exemplo. Né? Então, as principais disputas são disputas tribais por território. E é uma coisa que me agrada bastante, toda essa tensão. Normalmente os carnes são carnes tribais, não são carnes multitribais. Então tem assim, porra, o que é que você tá fazendo aqui? Se você quer de outra tribo, você tá longe de onde você veio, você não acha não? Então tem toda essa dinâmica entre as tribos. Né? E eu acho que é algo que pinta de maneira bem interessante o cenário. E aí falando um pouco das tribos, vamos falar a respeito das tribos das Trevas. Porque não são todas, né? A gente vai ter a presença aí das Fúrias Negras, Roedores de Ossos, Filhos de Gaia e Fianna, os Garras Vermelhas, Crias de Fenris, que na época se chamam Fenrir, os Senhores das Sombras, Presos de Prata, Peregrinos Silenciosos e os Sentinelas dos Homens. Eu acho que eu não esqueci ninguém. Que são a tribo que ainda vai dar origem aos Andarilhos do Asfalto.
né, fica sobrando, eles não existem, aí são os Wendigo, os Uktena e os Portadores da Luz Interior. Existe inclusive Mais um motivo, Croatan pro cenário ser bom. Olha pra isso. Olha pra isso. Enquanto aos Croatan, pena, eles estão lá na América. Tem inclusive um suplemento que ele fala um pouco sobre os Portadores da Luz, porque dependendo da época que você for pegar, você tem já as invasões mongóis e coisas do tipo, e uma sim. Uma proximidade maior com o Oriente, com a Índia e tal tudo, e nisso daí os Portadores da Luz acabam aparecendo. E aí, falando um pouco da situação dessas tribos, né, elas estão mais isoladas nos seus territórios naturais deles, né, com exceção dos peregrinos silenciosos que já foram há muito tempo atrás expulsos do Egito, mas ainda assim eles permeiam ali, eles estão presentes ali no norte da África, no sul da Península Ibérica, essa coisa toda, através das expedições muçulmanas. Tá, e aí as tribos estão isoladas e eles brigam por território. A gente tem 10 diferenças de uma edição para outra, no caso do Apocalipse para o Dark Age, você tem em especial aí vão ser os Andarilhos do Asfalto, né, que eles estão no meio da igreja também, porque por causa do conhecimento e esse acesso à tecnologia, por mais precário que seja essa tecnologia, então eles vão estar lá como escribas ou qualquer coisa do tipo, e também em meio aos mercadores. E acho que é a parte mais pontual de diferença de um para outro. De certa maneira, são várias as tribos que vão ali utilizar a Igreja Católica, como a gente estava falando, né? A gente já mencionou os Sentinelas dos Homens, vão ter também os Filhos de Gaia, Fúrias Negras e Senhores das Sombras. Os Senhores das Sombras, inclusive, ali com o Campo do Juízo do Destino, vai ter uma parte importante ali na Inquisição, né? Eles vão mandar seus inquisidores atrás dos inimigos deles, direcionar um pouco dessa força humana. As outras tribos, elas têm um panorama mais parecido com o que o próprio livro Apocalipse apresenta. Acho que é isso, né, sobre tribo no Dark Ages. Né? Sim, são 10 tribos. Não, eu coloquei algumas informações aqui, né? São 10 tribos. Os Andarilhos do Asfalto seriam o Sentinela dos Homens. Já falando das Freiras Fúrias Negras, né? Que é uma contradição muito picante, inclusive. E as tribos nórdicas, cara, elas tentavam manter a tradição, tá? A gente falou um pouquinho antes, mas tem anotado aqui embaixo. Eles tentavam manter a tradição. Então, os seus cultos pagãos aconteciam silenciosamente falando. Na verdade, existe, agora você falou, Pena, eu tava lembrando, existe inclusive uma divisão entre os Cris de Fenris, né? Porque existem os Cris de Fenris nórdicos e existem muitos Cris de Fenris normandos, sacou? Em que eles são católicos já, né? Então não é aquela coisa, você é Cris de Fenris, você adora Thor? Não, velho, isso aí foi há 300 anos atrás, já você tá atrasado um pouco. Então existe um enfrentamento entre essas duas vertentes dos Fenrir. Ah, tá. Eu lembro de outra coisa aqui, o gente tava falando sobre a igreja e não pode faltar. A igreja, cara, ela tem um poder de que até onde ela não alcança, ela deixa a sua consciência bater em você. Então você pode dar espaço, e você, ouvinte nosso aí também, pode dar espaço para crônicas de personagens que determinantemente, por exemplo, são católicos e tem um monstro interior, tem a besta interior. Acredito que, por exemplo, são endemoniados. E ele luta contra essa força de vontade. Só que ele toma a forma, por exemplo, de Crinos e, de certa forma, tem a própria consciência ainda. Então ele não entende o que é isso. Então você tem uma campanha legal aí do um médico e o monstro aí da Idade Média acontecendo. Uhum. E aí, pra falar um pouquinho do metaplot que nós citamos no começo do cast, ele tá presente aí, então, gente, no Dark Ages. Que uma das coisas que acontece, né, além do eclipse, mas antes dele, acontece que surge no Cairn dos Garros Vermelhos um outro Garro Vermelho, o Canções das Sombras, e esse Garou, ele surge com umas profecias. Ele chega e fala para os Garros Vermelhos, os Garros Vermelhos não entendem direito, esse lobo some
mas eles falam, beleza, isso é uma profecia. E eles saem espalhando isso pros outros Garou, que zombam dos Garras Vermelhas. Falando, vocês viram um fantasma, que porra é essa? Não falaram merda nenhuma, vocês estão viajando e tal, tudo. E essas profecias, cada parte da profecia diz respeito a uma das 10 tribos. E, enfim, e a coisa fica por aí. Cerca de uns 4 anos depois, acontece o saque de Constantinopla, que era a grande cidade, né, a paixão ali dos sentinelas dos homens. E o saque de Constantinopla, quando eles chegam lá, mata tudo, põe fogo em tudo e acaba com a porra toda da cidade, eles percebem que o que foi falado, a parte da profecia que dizia respeito, ele foi concluído. Então as outras tribos, as outras tribos acreditam nas profecias do Canções das Sombras, e elas estão esperando essas profecias acontecerem. E isso é bem definidor para o cenário, porque num período onde você não acreditava no apocalipse ou qualquer coisa, essas profecias estão se mostrando, no caso, apenas a profecia dos sentinelas, mas essa profecia, essa parte, né, ela se mostra verdadeira. E então as outras tribos, elas ficam esperando o que vai acontecer com elas, quando é que isso vai acontecer e tudo. Então tem meio daquilo, é meio uma coisa assim, prepara, galera, as coisas vão começar a mudar e tá chegando uma coisa foda pra vocês. Exatamente. Eu enxergo dessa forma, o Chocos, e também enxergo aquela forma, né, a igreja, ela já se baseava no misterioso, né, a missa, por exemplo, é em latim. O negro não sabia escrever e ler, quiçá entender latim. E tava lá falando amém no final de possivelmente toda verbalização fonética, harmônica, né? Amém. Então, acontece que a presença dessas primeiras profecias contextualiza o misticismo e a religião também para os Garou. Entendeu? Não é só um presságio de que a coisa vai dar merda. Eu concordo com o Dentinho, mas é pra mostrar assim, tipo, também existem profecias, também existem representações sacras no mundo Garou. Entendeu? Uhum. Agora, quando que cada uma dessa profecia, cada uma das partes vai acontecer, não se sabe. E nada disso é dito no livro durante toda a série. Existem discussões na internet a respeito do que seria. Eles acreditam que algumas elas estão ligadas com a peste negra, a chegada da peste negra, enfim, por aí vai. Só para você ter uma ideia, para falar de uma delas só, que eu não vou ficar descrevendo todas aqui, porque senão o cast vai ficar gigante, mas a profecia dos presos de prata, ela fala sobre um combate entre os presos de prata, uma luta entre os presos de prata, tá? Que os abençoados pelo Falcão, os presos de prata, lutam entre si, e ela acaba, o parágrafo dela acaba falando que, no fim, uma coroa se ergue sobre o campo de batalha e toda a luta para, até que as sombras consumam a lua e a coroa caia na escuridão. Então, você pode fazer vários paralelos com isso. Isso pode ser o surgimento da coroa de prata do Albrecht, e então o apocalipse, quando tudo acaba, né? Se você for parar para analisar só essa parte da lua ser consumida em sombras e a coroa desaparecer, você pode associar com o eclipse, que eu disse, que acontece em 1230, então isso são cerca de uns 25 anos depois do saque de Constantinopla, e aí então a lua é consumida, uma parada mais literal, e a coroa desaparece. Então assim, quando que isso vai acontecer, não se sabe. O narrador aí, você vai poder brincar bastante com os seus jogadores. Uma coisa é fato, que os Garou acreditam que a profecia das sombras vai acontecer. Então você tem toda essa eminência do apocalipse. Que talvez não como um apocalipse, mas de algo negativo que vai chegar para eles. Algo que vai abalar um pouco as estruturas ali dele. Exatamente. Então você volta a ter essa eminência, né, desse mal, vamos dizer assim, chegando dentro da nação Garou. Uma coisa que no outro livro, no Idade das Trevas, você não encontrava. Não existe boas. Ô Chocos, Oi. nas Wikileaks
do Nação Garou, ninguém descobriu o que são essas profecias, não? Ou não teve nenhuma postagem oficial do Mundo das Trevas, sei lá, da White Wolf sobre isso? Não existe nada oficial a esse respeito, não, entendeu? Mas existem possibilidades. Eles falam sobre a peste negra, eu já citei, a grande fome. Em 1240 é quando os irmãos Tvarivich vencem um Zimei na Rússia, então eles falam que seria algo do tipo. Só existem especulações, nada de tão concreto. Entendi. Eu, inclusive, já fiz um jogo onde eu utilizava a profecia dos Presos de Prata e ela estava intimamente ligada com a morte do líder da seita. Entendeu? Que ele fala que esse líder ele vai ser assassinado. O rei Garou, no caso, ele vai ser assassinado. Tipo isso. Então eu comecei a brincar com isso daí, entendeu? Então é uma coisa, um instrumento de narrativa que ele te deixa solto. Mas a ideia geral é esses eventos vão acontecer. Quando? Isso vai depender do seu narrador. Eu já falei, né? Não vou falar todas as profecias aqui, porque vai ficar um saco. E também não vou tentar relacionar para não entregar isso de bandeja para os jogadores. Então, narradores, procurem isso daí. Um outro elemento dentro do cenário de Dark Ages é, uma vez que a White Wolf, o que ela fez praticamente foi um livro básico para cada uma das criaturas e vários livros sobre o cenário em si, como tem o Dark Ages Europe, tem o das Ilhas Britânicas e coisas do gênero. Uma coisa que fica muito fácil é a ideia do crossover. A respeito então dos crossovers, o que vocês acham que funciona mais legal em das Trevas? Ou Dark Ages, que seja? Cara, Vampiro e Mago, bola fácil. Espera aí, Pena, Vampiro e Mago, Dentinho? Vampiro e Fey, né? O Changeling. Tá, agora eu quero saber por quê. Vampiro, né, era também, né, na época, o carro-chefe, né, da White Wolf. E tem muito material sobre isso. E eles fazem, né, junto com o lobisomem, parte das lendas e das histórias de terror da população em geral ali. Eu gosto de bater um pouco nessa tecla, sabe? As pessoas criavam muitas lendas, tinham muitas histórias sobre criaturas, né, que às vezes aparecia ali uma vaca totalmente drenada de seu sangue e no outro dia aparecia uma outra vaca completamente desmembrada, né? Aí as pessoas começavam a especular sobre aquilo, né? E acabou, né, surgindo aí várias lendas sobre lobisomens, sobre vampiros. E como a gente falou, né, não está restrito somente a um tipo de ambiente. Eu acho que a locomoção, né, naquela época tinha que ser uma coisa bem pensada, principalmente para os vampiros, né? Imagina como é que um cara vai sair da Espanha e vai até a Hungria, né? Pensa nisso, um vampiro andando numa carroça. E aí toda essa logística e tudo, eu acho que favorece muito os encontros ocasionais de uma criatura com a outra. E, porra, né? Eles sempre tiveram suas altercações aí no meio do caminho. E eu acho que na Idade das Trevas, eles eram não mais próximos, mas eles estavam mais ligados uns aos outros ali. Já os Fey, né, porque também eram criaturas místicas que, né, porra, o pessoal não sabia explicar por que o bebê dele sumiu. Alguém foi lá e raptou o bebê dele da casa dele. Saca? Tem todas as histórias dos Fianna, também, né, que falam que naquela época eles tinham contato com as verdadeiras criaturas feéricas e tudo aquilo, e elas eram muito mais presentes, né, atuavam muito mais nas terras dos homens do que eles atuam hoje, do que os Changeling atuam hoje, né. A gente está falando das True Fae, né, das verdadeiras fadas ali. Além de ser um jogo que eu gosto muito, então eu sempre vou pender para esse lado. Bom, eu acho que a Idade Média tem muito a ver com o vampiro, para começar. Não porque é o que Hollywood propôs pra gente, né? Porque se um vampiro ele é eterno, ele é velho. E se ele é velho, o que veio antes da gente foi a Idade Moderna ou a Idade Média, né? Não é só isso, né? A Idade Média, cara, ela é baseada em miséria e fome, cara.
E essa fome, esse desejo de comer, de se alimentar, de colocar à mesa, ele é muito, muito mais potente do que qualquer um de nós imagina. Por exemplo, a ideia de beber na fonte, né? O vampiro, ele não precisa comer comida, ele tem que beber sangue, que já é a comida já processada, né? Buscar na fonte. Por exemplo, você vê... eu parto até para uma crítica quase que social, para os meus alunos também. Você vê que a maioria de cânticos que são propostos hoje em dia, principalmente em igrejas, eles partem do dia a dia deles, da vivência deles. Então a maioria das músicas falam de beber da fonte, de comer da mesa do Senhor, aquela coisa toda, mostra uma miséria que está abarrotando as igrejas. E mostra a miséria da massa, entendeu? Então, como muitos morriam de fome e por aí vai. Eu acho que o vampiro ele se encaixa perfeitamente nesse período de sobrevivência, de fome, de miséria. E os magos, cara, é porque mesmo nesse mundo de selvageria e miséria ao mesmo tempo, você tem o início do racionalismo, né? Você tem princípios, o homem começa, ele continua aquela coisa que os homens da Idade Clássica fizeram, que era parar de olhar para a natureza, parar de olhar para o céu e olhar para si mesmos. Começam a se questionar, começam a ver a abertura de si próprio, né? Agora eu vou falar de uma coisa importante sem dar spoiler. Né? O quadro do Michelangelo, por exemplo, da criação do homem, já foi analisado por inúmeros cientistas e inúmeros artistas. E eles chegaram à conclusão que o formato que Michelangelo desenhou, Deus naquela nuvem com os anjinhos e aquela redoma de pano rubro, na verdade é uma representação embaçada de um cérebro. Ou seja, o Deus do homem é o cérebro dele, é a mente dele que cria ele. Então você tem aí o mago numa ascensão de dentro para fora intra-espiritual. Uhum. Então eu acho que tem espaço pra caramba do mago existir em o mundo das trevas. Claro que é altamente caçado, claro que é altamente hostil, violento nas suas instâncias, mas é aceitável. E muito plausível. Pois é, e essa crença do racionalismo aí, né, essa ascensão do racionalismo, isso acaba impactando outras criaturas, né, que foi justamente quando isso começou a crescer, foi quando os Changeling começaram a minguar, né, na Terra, os True Faith. E aí tem esse conflito, assim, eu acho que dá pra fazer um crossover muito massa com várias criaturas aí, viu? Na minha opinião, o crossover fica em especial com o vampiro, né? Pelas questões que vocês já disseram, e pra mim o jogo de Vampiro à Máscara, o melhor ambiente dele é na Idade das Trevas, é como eu acho que ele funciona melhor. Pra mim é muito melhor essa ambientação do que a ambientação da Máscara. Eu gosto mais do vampiro medieval, vamos dizer assim. O tanto de vampiro que estava infiltrado na igreja, né? Os La Sombra, os capadócios da época e tal. Olha os caras aí novamente em outra posição de poder, né? O poder paralelo comum. Só um detalhe aí pro ouvinte. É bom ele lembrar que quando a gente está falando de Dark Ages Fey e de Mago, nenhum dos dois é como são os cenários atuais. Então você não vai encontrar Puka, Troll e, sei lá, Redcap em Dark Ages Fey, e também você não vai encontrar Filhos do Éter. Enfim, existem muitas alterações, né, não só no sistema de magia, mas também na ambientação e nas tradições do Dark Ages de mago. Beleza. Sim, pra vampiro e lobisomem também, no caso. Bem menor, cara. Bem menor mesmo. Lobisomem você tira as tribos e pronto. Tira as 3 tribos e é praticamente aquilo ali. Você tem uma mudança mais grande do asfalto também. Com uma caralhada de linhagem aí. E pronto. Então, os inimigos dos lobisomens Dark Ages tem uma curiosidade. A primeira delas é que a Wyrm, ela é um momento de transição, onde ela deixa de ser, vamos dizer assim, regida pela Fera da Guerra, e ela passa a ser pela Corruptora. Então ela começa a se atentar em corromper as pessoas. Ainda assim, a Fera da Guerra está muito mais forte. Então, assim, monstrões, vamos dizer assim, eles estão mais presentes. Então é mais fácil. Porra, os vampiros, os Presos de Prata, por exemplo, enfrentaram ali um Zimei, que é um dragão, entendeu? Isso não vai acontecer no dia de hoje.
Porque a Wyrm ela já faz isso de outras maneiras, né? Malditos. Ah, não vai não? Hã? Não é que não vai. Ah, não vai não? Não é que não Não vai. é não, de jeito é nenhum, porque mas- Dentinho tem uma história boa pra gente com o dragão, então... Mas a minha história com o dragão vem de outras épocas aí. Ah, Caçador sim, de sim, com dragão certeza. em Pathfinder. Ah, tá bom. Então, além desse detalhe, uma das coisas que vai ser mais presente no Dark Ages, mais do que no Idade das Trevas, são os dançarinos da Espiral Negra. Que enquanto eles acreditavam no Idade das Trevas que os dançarinos da Espiral Negra era praticamente uma piada, eles estão presentes já no Dark Ages. Então você já tem os, vamos dizer assim, os clássicos inimigos dos Garou. Então eles já tem uma força estabelecida ali. Exatamente, obviamente mais presentes nas Ilhas Britânicas, que é o lugar de origem dele. Tá joia. Os outros inimigos, a gente falou um pouco aí, que foi a respeito da Inquisição. Assim como os caçadores de Hunter the Reckoning, os Inquisidores, eles também possuem poderes vindos das crenças deles, né, dos credos deles. E são poderes vamos dizer assim, mais ou menos semelhantes, mas eles têm uma forma mais eclesiástica, talvez. E acho que mostra o poder da humanidade contra os lobisomens, né? De certa forma, o poder dos números. Porque não é um inquisidor chega lá com uma tocha e uma foice e mata o Garou. Não, chega ele e a turba de aldeões que vai pro fogo no Dr. Frankenstein, tá ligado? Então, é uma coisa mais ou menos dessa forma. Você pode talvez não matar o Garou, né? Ele foge, escapa, qualquer coisa do tipo. Mas se tratando de um Garou urbano, né, que certamente é atrás de quem a maioria que certamente é a maioria dos alvos da Inquisição, esse Garou urbano ele teve a vida dele completamente destruída, né? Porque ele já não pertence mais àquele lugar e nem a lugar nenhum agora. Então, é uma força que é muito desdenhada pelos jogadores. O cara vai chegar pra cima de vocês, vai quebrar o cara em 4 pedaços, mas ainda assim é um dos principais inimigos. Cara, sobre a Inquisição, eu já falei, eu não acho que é só a Inquisição, não é de fora pra dentro, entendeu? Aconteceu isso muito de dentro pra fora. Quando a igreja não tava mais presente lá, passando sabão, botando medo nos caras, o cara se avaliava. Chegava uma hora que, por exemplo, um Garou, sei lá, se convertia e falava, véi, esse negócio não tá certo, entendeu? E entra o racional mesmo, batendo, aquela coisa toda, porque é uma luta, por isso que é aquele horror selvagem, né? E às vezes eles barram naquele horror pessoal. É uma luta contra o monstro interior. A besta fera é você, cara. Então eu acho que faz sentido falar disso de Inquisição. E, só pra lembrar, tem um jogo de videogame do vampiro, né? Vampire Masquerade Redemption, que o protagonista ele se apaixona por ele era um cavaleiro cruzado, se apaixona por uma freira. Nesse caminho ele mata um monstro numa mina, e a vampira da cidade que tomava conta da universidade, é importante mostrar o lado escolástico na Idade Média também, ela resolve abraçar ele. Ela é uma bruxa, ela abraça ele e ele se torna a pior criatura o monstro que ele combatia, ele se tornou, né? E aí é bem Nietzsche a parada toda e tal. Resultado, como um amaldiçoado eterno. Isso. E a menina, que ele fala pra ela, ó, não goste mais de mim, porque agora eu sinto o cheiro do seu sangue e tal, não dá pra te comer mais, aquela parada toda. E ela fala, não, velho, eu vou sair da minha ordem de freira, eu vou continuar apaixonada por você e eu vou procurar uma cura pro seu vampirismo, entendeu? Então ela vai em busca acho que é Golconda, não sei, é uma coisa assim, que cura o vampirismo. Então, possivelmente alguém já deve ter comido muito mata amassada aí na água quente, né? Pra deixar de ser lobisomem. Inclusive, se eu não me engano, existe um defeito no livro de lobisomem, que se ele estiver perto de uma flor chamada Wolfsbane, que é tipo que é acônito, chama? Isso. Em inglês tá Wolfsbane, tipo assim, é o que repele o lobo, tá ligado? Se ele estiver perto daquilo, ele não toma outra forma. Então, faz parte. Parte dos outros antagonistas, eles são o Circle of Red, que seria alguma coisa tipo o Círculo Vermelho, que é... Cara, esses caras tocam o terror nessa porra mesmo.
Porque eles são um grupo de magos satanistas. Eita. Praticamente isso daí. Uou! Entendeu? Da hora. Eles são feiticeiros mortais, né? Nem tanto magos de mago à ascensão. Mas o círculo ele é organizado em castas e tal, tudo. E eles conseguem várias coisas. Eles vão se disseminando, eles entram dentro das grandes cidades da época. E, enfim, e é praticamente isso daí. O que me lembra um pouco a ideia do culto da sétima geração, apesar de que a sétima geração tem uma coisa a ver com tráfico de crianças, mas é uma coisa mais de influência e conhecimento místico. Então, vai fazer um paralelo muito interessante com a Sociedade da Lua Chorosa, que a gente já mencionou no Garocast de Oeste Selvagem. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Então, assim, os membros do Círculo Vermelho eles já chegaram, por exemplo, a destruírem seitas pela Europa. Então, não é uma coisa assim tão simples. Uns humanozinhos ali. Não, os caras são foda, infernalista, eles dizem que eles puxam os poderes deles vindo do abismo, do reino da Umbra. Então, a parada é foda. Ele e os Baali, exatamente. Vai fazer uma coisa interessante. E há um outro inimigo que é o que o livro chama de Flame Plague, que seria a praga. A praga o quê? A praga que esfola, sei lá como é que... Esfoladora, né? A praga esfoladora, alguma coisa do tipo. Tirar a pele, vem daí, né? Isso. Lepra? Tipo... É algo mais ou menos assim, mas ela surge em 1229, que os garou de uma seita na Lituânia ficam doentes, primeiro com a febre, depois começa a surgir algumas pústulas, as pústulas viram úlceras e a pele do cara cai e o cara morre. É isso. Nossa, que delícia. Sacou? Exatamente. Porque vão criando grandes abscessos no corpo. E chegou ao ponto de que todos os garotos dessa seita da Lituânia morrem. E ninguém sabe que porra é essa. Mas essa praga ela vai se espalhando, ela ataca uma floresta polonesa e mata os garras vermelhas daquele carne e tal tudo. Então, em 1229, a febre, ela praticamente ela dizima os garou da Europa. Uma curiosidade é que a praga ela vai avançando para o oeste, tá certo? Enfim, os teúrgios não conseguem encontrar a cura, os médicos dos sentinelas também não, e a cura ela só ataca os lobisomens e lobos. Nenhum humano normal, parente ou qualquer outra coisa sucumbe à praga. E os garou simplesmente não têm ideia de onde vem isso daí. Uma tribo que sofre muito na mão da praga são os garras vermelhas. Praticamente traumático para eles. Até porque eles estão perdendo os parentes deles também. Eles não podem confiar nos parentes humanos que eles não possuem, né? Então, tem esse problema. E durante o livro todo, ninguém sabe, não existe nenhum relato de sucesso na cura da praga. Então, só para deixar bem interessante, aí você pode usar uma peste negra aí para os garou. Falando aí agora um pouquinho sobre narrativa, eu queria que vocês me falassem as principais dificuldades narrativas para narrar um jogo em Dark Ages e quais são os clichês que vão encher o saco de uma mesa. As dificuldades para você narrar, ela parte do princípio do quanto você conhece da Idade Média, né? Porque se você conhecer um pouquinho, ou pelo menos ter sido um bom estudante da Idade Média no período do seu ensino médio, o anacronismo é um negócio muito sério. Uhum. Camarada ficar com raiva e falar, não, velho, eu sou um guardião dos homens e eu vou criar primeiro arco e flecha que estoura com pólvora. Mano, não, velho, não é por aí. O cara quer fazer um troço assim, um barco que funciona sozinho com eletricidade solar, tá ligado? Não, velho, não funciona assim. O cara vai e explica, né, como que ele vai fazer. Cara, eu falei, por que você não fez isso antes na sua casa? Com relação a jogo, eu peço, eu não sou o advogado de mesa, eu não sou o cara chato, mas seja plausível, pelo amor de Deus, né, no que você vai explicar que tinha na Idade Média e que é por Idade Média, né. Espero que isso não afronte os meus jogadores, nem coloque eles com medo de narrar pra mim, porque eu quero jogar ainda também muito sem ser só narrar. O clichê, velho, é aquela via de que o cara, ele não tá executando
a criatividade. O jogo dele, porque ele também tá numa era de referências, o jogo dele é só referência. Então o cara saiu do castelo de Ivanhoé e foi pra floresta de Sherwood, aí passou pela ponte do Ricardo Coração de Leão, aí passou... velho, nossa, se o cara jogar Skyrim, então Deus me livre. Então é importante que, tipo, o clichê é referência pra mim. Não vai só nisso, cria coisas, usa a referência como referência, né? Não como fato de verdade. O problema que o Pena falou, né, da questão temporal ali, ele é uma coisa bem recorrente, né? Porque o cara, hoje em dia, nós temos um conhecimento muito superior ao que o pessoal tinha naquela época. Então, tipo assim, não, velho, porque eu vou criar aqui, eu sei como fazer isso, então o meu personagem vai fazer. Tipo, não é por aí, né? Como o Pena já falou. Mas outra questão que às vezes me assola e que não me deixa tão confortável no Dark Ages é justamente o jogador que vira e fala assim, não, velho, porque o meu personagem, ele tem um arco e flecha, ele é o melhor arqueiro da região e não sei o que e tal. E ele criou um personagem de D&D. Nada contra D&D e Pathfinder, já deixei minha opinião sobre esses jogos. Tudo contra. Aqui, meus jogos favoritos. Mas, enfim, o cara não tá jogando lobisomem ou ele não tá jogando vampiro Dark Ages. Ele tá querendo jogar ali com um ranger. Ele tá querendo jogar com um clérigo. E aí o cara viaja, às vezes, o clérigo que vira lobo anda e bate, né? Saca? Tipo, não, porque eu tenho poder de cura, não sei o que e tal, então eu sou um clérigo. E aí ele desvirtua completamente o jogo, porque ele vai querer sair em busca de aventuras por pagamento, por peças de ouro, pra resgatar não sei o que e tal, e tipo, não é isso que o jogo tá propondo, né? O meu maior incômodo com isso daí, ele vai de encontro com o que você tá falando aí, Dentinho, a respeito do cara que vai jogar D&D, jogando lobisomem, é algo comum, até porque o D&D ele é mais popular do que o lobisomem, então o cara acha que a transição de um jogo pro outro é muito mais parecida. E além do fato do anacronismo que o Pena falou, o mundo punk gótico do Apocalipse é o nosso mundo sujo, vamos dizer assim, com mais sombras. Então, imaginar a Idade das Trevas desse cenário, eu faço a mesma associação. Aí é o cara que ele é anacrônico porque assim, não, meu cara é o cavaleiro na armadura resplandecente, entendeu? É tipo isso, usa uma capa que tá esvoaçante. Exatamente. Aí não, meu irmão, você não tá jogando Senhor dos Anéis. Seu personagem não vai ser um elfo, entendeu? Aqui a parada é outra. Entendeu? Você tenha sorte porque você não tem a marca da doença na cara. Então é uma coisa mais ou menos nesse sentido. Se a Idade das Trevas já é suja... Não é aquela guerra entre exércitos que tem centenas de milhares num campo aberto e tal. Não, são tipo 30 caras se engalfiando no meio da lama. Isso. Então é o cara... E dedo no olho e esse tipo de coisa. Então é o cara querer trazer um tom épico pra coisa que eu acho que não funciona. Que não é épica, né? Exatamente. Então eu tenho um pouco dessa dificuldade aí pra tratar, e esse clichê me incomoda bastante das trevas limpa, vamos dizer assim. Ainda das trevas limpa. Imagina, eu tipo assim, pra Idade das Trevas, eu não sei porquê, mas eu faço muita associação com aquele filme, O Nome da Rosa. Não sei porquê. Eu imagino algo muito mais sujo do que aquele mosteiro no qual se passa o filme. Sim, sim. Você disse bosteiro? Hã? Você disse bosteiro? Mosteiro. Não, mosteiro. Eu sei, tô zoando, é uma piada. Ah, tá. Tapa no joelho. Beleza. Nós percorremos a nossa pauta inteira. Fica aqui agora o desafio de posto, não só para os participantes, mas também para os nossos ouvintes. Então, a gente falou sobre as 10 tribos e sobre a 11ª, no caso, os Portadores da Luz Interior. A chegada deles é muito fácil através da Horda Mongol. Agora, o desafio é: tragam o Endigo e o Kitena para o cenário de Idade das Trevas. E não só, eles pegaram a Ponte da Lua. Tá, tudo bem que seja, mas eu quero que vocês tragam as características, onde vocês acham que eles encaixariam. Se vocês tivessem que fazer isso, uma coisa que eu não recomendo. Não faça isso. Cara, os Uctenas são os primeiros ciganos, os andarilhos romaneses.
que ninguém conhece a sociedade deles e são extremamente hostis e o código de moral deles é diferente do nosso. E aí eu deixo o outro pro Dentinho. Mas isso aí não seriam os peregrinos? É, eu Peregrinos penso não se nisso. encaixam. Não, os peregrinos são egípcios, se foda-se. Tira eles dos ciganos. Não, cara, eu acho que seria mais, quer dizer, menos difícil de você colocar os Uktena também. Pena disso, né? Os Wendigos são territorialistas demais ali. Mas vamos lá, deixa eu pensar um pouquinho aqui nessa parada que eu vou responder. Cara, os Uktena, pelo fato de eles serem guardiões dos segredos, né? Eles buscam esses segredos também. Eu imagino que eles poderiam ser. Deixa eu pensar aqui, cara. Porra, desafio agarrado. Eu não sei. Eu não penso neles como ciganos. Definitivamente não. Mas eu penso que eles poderiam ocupar ser aquele tipo de eremita que mora nas imediações ali da cidade, ou então entrinchado ali no meio da floresta, que ninguém sabe o que o cara tá querendo fazer, sabe? O cara tem uns rituais completamente bizarros e ninguém entende o que ele tá falando, que ele só fala em enigmas, mas que ele tem uma sabedoria por trás daquilo tudo, sabe? Ele estaria interessado também nessas histórias dos monstrões aí, como você falou mais cedo, né, e nos outros aspectos de corrupção que estejam aparecendo. Mas eu vejo um Uktena como esse tipo de cara, um eremita que mora no topo da montanha ali, sozinho, e que vez ou outra alguém vai lá, pergunta uma coisa pra ele, o cara fala qualquer outra coisa e acabou, sabe? Mas agora o Wendigo, velho, porra, foda. Tem nenhuma ideia aí não, Pena? Cara, o Wendigo, velho, cara... Não, é porque já tá tudo na Europa já tá tudo, essa porra tá tudo preenchido, tá ligado? Pois Não faço a mínima ideia. Chocos, o que você acha, velho? Eu puxaria o lado do Siberak ali, dos Wendigo. Colocaria eles no extremo, o extremo leste ali da Rússia, talvez disputando alguns dos territórios ali com os presos de prata, entendeu? Eu acho que é a maneira mais fácil de você colocá-los, né? Ela é mais dentro do metaplot e eu acho que a região ela ambienta legal. E com relação aos Uktena, eu colocaria os Uktena de uma maneira mais próxima com os peregrinos silenciosos. Também ali, já que eles fazem parte de outras comunidades, eles se espalham, algo como se por algum motivo eles tivessem chegado na África e fizessem parte dessas civilizações mais primitivas da África. Não penso tanto neles, sei lá, em Acre ou participando das cruzadas como sarracenos ou coisas do tipo, mas como os xamãs primitivos dessas regiões. Pode crer. Bem, ô Chocos, então eu e o Dentinho aqui acabamos de votar que você passou no desafio de poço, tá? Você tá autorizado. Afinal de Parabéns, contas, quem se declarou Rig aqui fui eu hoje. Não, mas eu não quero ser Rig, não. Até porque se eu fosse Rig, eu ia ser Ard Rig, que é mais importante ainda, rapaz. Ah, puta que pariu. Ah, meu Deus. Então, beleza, galera. A gente fica por aqui. Esse foi o nosso Garocast sobre Dark Ages. Só lembrando todos vocês para participarem do nosso desafio, mandando um e-mail para vocês sabem qual que é, o naçãogarou@yahoo.com.br, e seguindo e se inscrevendo no nosso canal em todas as nossas redes sociais. Só procurar por Nação Garou nessas redes, é claro. Muito obrigado, Pena e Dentinho, pela participação. Por nada. Valeu, cara. Ficamos por aqui e um uivo de despedida para todo mundo. Valeu. Até a próxima. Cuidado com a Inquisição Espanhola. Forte abraço e longo uivo. Galera. O programa de gravação deu erro. Você tá brincando, velho. Não, tô falando sério. O meu tá gravando. Confere aí, salvo. O seu tá? Aê! Então vamos. Ô, Dentinho. Oi. Dá um pause na gravação, dá um save e começa a outra. Não. Não dá, não. Vamos, continua. Vambora, ei, caralho, agora isso aqui é fuscão mesmo.